Olá, terapeuta integrativo, meu nome é Aloma Tente e eu sou especialista nos ensinamentos de Grabovoi e eu ajudo terapeutas integrativos a acelerarem os resultados dos seus clientes aplicando números Grabovoi e vamos à aula de hoje. Vamos falar sobre a mudança de comportamento do cliente de terapia integrativa após aplicar os números Grabovoi. Tem umas terapeutas amigas minhas que vieram com muitos casos, vieram para mim, né, me trouxeram, comentaram comigo, compartilharam comigo e pediram minha ajuda de casos de pessoas que estavam fazendo, né, um processo com elas voltado para os números de Grabovoi e eram pessoas com problema de disciplina, por exemplo. E aí eu respondi para elas, isso aqui não resolve consequência numérica. Você vai ter que ver por que ele está tendo problema, né? Onde que está aquele bloqueio que está fazendo com que ele desencadeie a falta de disciplina. A falta de disciplina ela é um sintoma, né? Ele é um sintoma, ele não é a raiz do problema. Então, problema de disciplina, né? Então, quando você começa a trabalhar no seu cliente o aumento da velocidade de criação através da expansão de consciência, ele começa a adquirir algumas características mais promissoras para o sucesso. Principalmente se ele está trabalhando para uma situação favorável, por exemplo, na área profissional, ou no business, né? Ou na área financeira, por exemplo. Ele começa a adquirir, ou até mesmo que seja na parte de bem-estar, de saúde, emagrecimento, por exemplo, ele começa a adquirir algumas características mais promissoras do sucesso, hábitos mais promissores do sucesso. Outro exemplo, resiliência. Né? Aquelas pessoas que não desistem fácil, aquelas pessoas que são mais, o que a gente chama de duras na queda, né? Elas são mais passíveis de trabalharem mais e mais e mais tempo para alcançarem, elas estão dispostas a qualquer negócio, né? O que a gente chama, né, legal, moral e ético para obter aquele objetivo e são pessoas que não desistem. Isso aqui, ó, resiliência, muito, muito raro, né, em pessoas com alguns, né, com determinados problemas, com determinados loops, né, o que vocês chamam aí, que é muito comum esse termo de crença limitante. Então, quando a gente vai quebrando esses loops, a pessoa ela vai mudando as características. O Grabovoi chama isso de mudança de personalidade. A mudança de percepção é natural, aos poucos, o seu cliente começar a mudar a personalidade dele quando ele começa a trabalhar. Quando ele começa a trabalhar com essas práticas do Grabovoi, né? Então, aumento de disciplina, por exemplo, né? Aumento de resiliência, por exemplo, até mesmo outras características, né? O aumento do otimismo. O aumento da esperança, que tem uma relação grande com o otimismo. Né? A pessoa ela se torna muito mais aberta a receber, né? Então ela cria internamente uma abertura para receber, né? Então ela começa a se tornar aberta a receber, né? E ela começa a se tornar muito mais focada, ela aumenta o foco. Ela aumenta o foco naquilo que ela está se propondo a fazer, né? Uma outra característica muito comum aqui, que eu até vou colocar desse lado de cá, ela se torna mais autoconfiante. E ela se torna muito mais consciente do próprio processo, né? Ela fica mais consciente do próprio processo de transformação. Porque a gente está falando, quando alguém te procura no seu consultório, na sua clínica,
a gente está falando, né, de transformação, né? O que as pessoas buscam, né? O que a Maria e o João, quando vai te procurar, quando entra em contato com você via Zap, via e-mail, enfim, via redes sociais, a pessoa ela está buscando transformação. A transformação ela não é da noite para o dia, mas quando ela ocorre de maneira fantástica e ao expandir a consciência, ela também ocorre de maneira irreversível, né? Claro que respeitando ali o livre-arbítrio, né? Que a pessoa pode ser que ela não tenha, ela não queira viver isso.